Fevereiro é o mês da roxo, que é o mês das doenças crônicas. Duas delas são a doença do lúpus e a outra é a fibromialgia. Sobre elas a gente vai conversar hoje com o reumatologista Dr. Douglas Moreira. Tudo bom, Douglas? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Você pode contar pra gente um pouquinho, porque a gente ouve muito falar sobre fibromialgia. Certo. Né? Muitos pacientes procuram ajuda médica por um quadro de dor, né? Que você pode explicar melhor pra gente. E eles às vezes ficam até ofendidos porque falam, não, mas não tem nada que eu encontre nos exames, mas a doença existe, né? E ela tem uma relação grande com a questão emocional. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é a fibromialgia. Certo. Bom, para começar falando para vocês um pouquinho da fibromialgia, geralmente o paciente ele demora muito para chegar ao reumatologista. Porque ele vai passar no clínico geral, ele vai passar no ortopedista, muitas vezes ele vai até a pronto-socorro mesmo, faz uso de algumas medicações, faz alguns exames laboratoriais, até raio-x, e ele nunca encontra nenhuma alteração específica. E muitas vezes esse paciente é taxado, não tem nada, e fica retornando sempre aos serviços de saúde, e realmente não encontra nenhum fundamento, nenhuma alteração em exames que justifique o quadro ali. E não vai encontrar mesmo, porque a fibromialgia ela não é uma doença inflamatória, ela não é uma doença relacionada aí a câncer, nada disso. Ela é uma doença em que o paciente apresenta, na verdade, uma alteração no processamento da dor. Ele tem um desequilíbrio, uma alteração de neurotransmissores, que são substâncias que o nosso próprio organismo, nosso cérebro, libera e modula, ele faz esse ajuste, e o paciente apresenta essas alterações. Tá? Essas alterações acabam levando a uma percepção dolorosa diferente. Então esse paciente, além de ter ele tem uma hipersensibilidade, uma amplificação do quadro de dor. Então, um estímulo que para uma pessoa que não sofre com essa doença é normal, e pode ser até simplesmente um passar de mãos na pele, ou pentear o cabelo, para o paciente com fibromialgia pode se tornar sim um estímulo de dor. E é uma dor difusa pelo corpo, é uma dor que incomoda e que muitas vezes é rotulada como mas essa pessoa não tem nada, pelo amor de Deus, fica retornando sempre aos serviços de saúde. E demora muito a chegar ao reumatologista. Então é isso que a gente busca hoje e gostaria de mudar esse conceito. Claro. Tá? Com relação aos sintomas relacionados à fibromialgia, o paciente ele tem a dor, que é difusa e pode ser por todo o corpo mesmo. Então é muito comum a pessoa chegar e falar, eu sinto dor para pentear o cabelo, e ela sente mesmo. Tá? Associado a isso, está muito relacionado à fadiga, está muito relacionado às alterações do sono. Então insônia, uma dificuldade de início ou de manutenção do sono, e principalmente o sono ele não é reparador. Então a pessoa está sempre cansada, está sempre desanimada, irritada. Tá? E essas alterações, elas começam a alterar a vida da pessoa como um todo. Então, no trabalho, começa a ser muito prejudicial, ela perde capacidade produtiva, existe uma baixa no trabalho, ela acaba começando a ter muitas faltas e pode se tornar até um peso mesmo para o trabalho. Além disso, ela pode também ter alterações que ela julga que podem ser até orgânicas do próprio corpo, como alterações de hábito intestinal. Então ela pode ter diarreia, pode ter constipação, e aquilo ali, vou procurar um gastro. Na verdade, são alterações relacionadas à própria fibromialgia. Tá? E sim, tem muita relação da fibromialgia com a parte da saúde mental. É muito mais comum a fibromialgia em pacientes que tenham outras doenças autoimunes. Alguns fatores que podem desencadear a fibromialgia são fatores físicos. Então a pessoa que sofreu uma fratura, um trauma grave, realmente sim, ela pode começar a ter uma percepção da dor diferente e aquilo se tornar uma coisa muito mais impactante na vida dela. Pacientes com doenças crônicas, como as hepatites, hepatite B, hepatite C, HIV, também tem um fator de risco, tem um risco aumentado de desenvolver a fibromialgia. Tá? E
chegar ao reumatologista é fundamental. E eu acho que os outros profissionais não negligenciarem as queixas, né, e saber que existe e é uma doença propriamente dita, é muito importante para a saúde e para o dia a dia dessa pessoa. É muito comum a relação com alteração de memória. Então a pessoa às vezes vai procurar um neurologista. Estou com alteração de memória, eu não consigo mais fazer as mesmas atividades que eu fazia antes. Faz inúmeros exames, ressonância, tomografia, uma série de coisas e não encontra nada. Tá? Chegou ao reumatologista, o diagnóstico ele é clínico. A gente faz alguns exames laboratoriais, sim, mas para afastar algumas coisas que podem estar impactando a vida daquela pessoa. E não realmente se tratar de fibromialgia. Uma das doenças mais comuns em que a pessoa começa a ficar muito sonolenta, vai perdendo capacidade produtiva e tem alteração de memória é o hipotireoidismo. Então é natural que a gente faça aí o screening, né, a triagem para as doenças da tireoide. A gente vai avaliar também, né, a anemia. E se ela trouxer algum sintoma em que a gente suspeite de alguma doença autoimune, uma doença inflamatória crônica, uma doença do colágeno, alguma coisa relacionada, a gente também vai triar isso, porque hoje é muito claro na literatura, o reumatologista sabe que as doenças autoimunes, e aí a gente vai falar um pouquinho do lúpus daqui a pouco, e a artrite reumatoide e N outras que existem, elas aumentam o risco do paciente desenvolver fibromialgia. Certo. Tá? Esse papo é muito interessante para a gente, Laura, porque a associação com o psiquiatra ela é muito importante no tratamento com a fibromialgia. O tratamento da fibromialgia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é na educação. Informar muito para esse paciente que não é uma doença maligna, é uma doença que pode ser grave, sim, pelo impacto que ela traz à vida da pessoa, mas que ela é perfeitamente tratável. E a gente consegue sim compensar e melhorar muito a qualidade de vida daquela pessoa, tornando-a de novo produtiva e melhorando muito toda a capacidade daquela pessoa e principalmente o entorno. Muitas vezes a fibromialgia é muito comum na mulher jovem, né, em torno ali dos seus 30, 40 anos. Tá? Então é uma mulher que tem filhos, é uma mulher que tem a sua casa, o seu marido, ou que tem a sua vida muito ativa, e isso também impacta o entorno dessa pessoa. Então é muito importante a gente frisar que existe sim o tratamento, existe o cuidado. O tratamento ele passa, hoje o que a gente tem de melhor do tratamento, por incrível que pareça, para a fibromialgia é a atividade física. A atividade física é associada às outras terapias, e aí a gente pode acrescentar a terapia cognitivo-comportamental, pode acrescentar a acupuntura, pilates, que a pessoa se sentir melhor, vai começar a melhorar a vida dessa pessoa, independente da gente falar aqui em tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso ele é importante? Sim, a gente vai usar os analgésicos, como a dipirona, o paracetamol, e a gente vai também utilizar outras medicações, né, que são os antidepressivos e até alguns antipsicóticos que a gente pode utilizar, que vão modular justamente essa questão dos neurotransmissores e vão auxiliar essa pessoa, né, nessa melhora comportamental e de sono e de capacidade como um todo ali. Que é interessante que você falou e que desmistifica bastante para as pessoas se eu tenho dor, então eu vou estar impossibilitada de fazer atividade física. E a atividade física que melhora, porque ela também melhora a neurotransmissão, né? Então ela também vai melhorar a liberação de endorfina, que vai melhorar a tensão muscular, que é provocada na fibromialgia. Então, pelo contrário, quanto mais você se movimentar, vai ter uma melhora desse padrão, né? E o que eu converso muito com os pacientes no primeiro momento é que eu sei que dói, né? Eu não estou negligenciando a sua dor. Então a gente vai sim iniciar uma terapia, alguns analgésicos, mas a atividade física ela é fundamental. Vai doer um pouco mais no começo? Sim, é natural. Se qualquer pessoa que começa a fazer uma atividade física, e mesmo que ela não tenha nenhum componente relacionado à fibromialgia ou qualquer outra doença, se ela exceder um pouquinho, vai sentir dor. É natural do corpo humano, é natural da liberação, principalmente de algumas
substâncias que vão gerar e do microtraumatismo que causa na fibra muscular. O que a pessoa precisa entender, o que o paciente que tem fibromialgia precisa entender é que a dor no início vai piorar, mas a médio e longo prazo vai auxiliar muito a qualidade de vida dela. Sim, vai melhorar, né? Vai melhorar muito. A sintomatologia, essa sensação de cansaço constante, né? A sensação de imobilidade que dá, né? Então, e é mais fácil de você trabalhar com as outras terapias também, né? Também. Associadas, né? E outra questão bastante importante desse mês de fevereiro é uma outra doença que é crônica também, que é o lúpus, né? Que é uma doença que é bastante falada, a gente ouve muito falar dela, né? A população geral também ouve muito falar dela, mas pouco conhece o significado, que é uma doença autoimune, né? E como que ela pode afetar, que ela afeta múltiplos órgãos, né? Como a gente pode identificar, né? O lúpus eritematoso sistêmico, que a gente chama de lúpus, né? É um tipo de doença completamente diferente da fibromialgia que a gente estava falando agora. A fibromialgia, ela não tem, eu volto a reafirmar aqui, nenhuma correlação com inflamação, tá? Já o lúpus não. O lúpus, ele é uma doença que a gente coloca como autoimune. Ou seja, existe uma alteração, né, na liberação de algumas substâncias do nosso corpo. E aí eu explico assim, que às vezes ele não reconhece as próprias estruturas do nosso corpo. É como se a gente pegasse um resfriado e o nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa, ele vai lá e tenta tirar aquele vírus, aquela bactéria que está ali. Então ele ataca para eliminar. No caso da doença autoimune, existe essa desregulação e ele não reconhece uma própria estrutura do corpo. Um exemplo, a articulação. E aí ele, não reconhecendo, ele começa a atacar aquela região e isso gera um processo de inflamação crônica. Certo. Que é o que acontece no lúpus, tá? O lúpus, ele é uma doença que a gente fala que ela pode fazer de tudo. Então, dentro da reumatologia, é uma doença que ela tem diversos acometimentos. Ela também é uma doença da mulher mais jovem, em idade fértil. Ela é mais comum, né, na mulher e nessa idade mais jovem. Também impacta muito. E o diagnóstico do lúpus pode trazer, além de medo, de ansiedade, um impacto muito importante para a saúde mental daquela pessoa. Mas a gente vai falar um pouquinho do quadro clínico primeiro. Ele tem sintomas inespecíficos, então pode começar com fadiga, irritabilidade, insônia, febre, dor muscular, tá? Perda ou ganho de peso. Tudo isso pode estar relacionado. A gente tem diversos componentes, por exemplo, dores nas articulações do corpo, inflamação nas articulações do corpo, rigidez, aquela pessoa que acorda de manhã mais endurada, parecendo um robô, fica dura. Pode ser de pequenas, que a gente fala, articulações, que são das mãos, dos pés, ou de grandes articulações, então a gente fala ombros, joelhos. Tem o componente da pele, que é muito envolvido. Então, a pessoa se expõe ao sol, por exemplo, e aí ela fica toda vermelha. E aí tem um sintoma, né, um sinal, na verdade, do lúpus, que é o que a gente chama de racha em asa de borboleta. É uma vermelhidão na face, em que pega mais essa região da bochecha mesmo, pode pegar aqui a região da testa, acima do nariz, mas ela poupa essa região abaixo do nariz e, né, do lábio. Então essa exposição é muito comum. Também pode dar vermelhidão por todo o corpo. É muito comum a paciente apresentar uma perda de cabelo excessiva. Existem lesões de pele mais graves, né, como que são lesões ovaladas, que a gente chama de lesões discoides, em que você tem realmente um acometimento mais grave ali da pele. Além disso, nós temos manifestações de outros órgãos e esses costumam ser mais graves. O principal acometimento é dos rins, até levando a uma perda importante de função dos rins e até hemodiálise em algumas situações. A gente tem alterações pulmonares, a gente pode ter alterações do coração e a gente pode ter também alterações psiquiátricas. Então o paciente com lúpus ele pode ter sintomas mais cognitivos, então alteração de memória, irritabilidade, pode ter também um quadro mais grave,
E aí é o de psicose. E aí o lúpus neuropsiquiátrico, que é o lúpus, o paciente que tem psicose, ele é mais grave. E aí ele precisa de ter muito mais atenção. Como é que a gente vai identificar isso? Tá? Muitas vezes a gente, num primeiro momento, o paciente chega para a gente com alguns sinais, alguns sintomas, e a gente tenta encaixar aqueles sinais, aqueles sintomas dentro das doenças relacionadas à reumatologia, sejam elas autoimunes ou não. A gente parte para alguns exames laboratoriais, que aí no caso do lúpus são muito mais específicos, porque existe uma produção do que a gente chama de autoanticorpos, e são algumas substâncias, proteínas que o nosso próprio organismo produz e podem nos direcionar para esse diagnóstico, tá? E a gente vai direcionando de acordo com a queixa também para algum exame de imagem, alguma coisa além. O diagnóstico ele também é clínico, ou seja, a gente vai juntar os sintomas, os sinais, os exames laboratoriais e aí a gente fecha. Existem alguns critérios, o critério classificatório para o lúpus, mas ele é classificatório. Não é eu pontuei 1, 2, 3, 4, 5 aqui e pronto, fechou. Certo. Não, ele nos ajuda, mas não é um definidor. Tá? E o tratamento do lúpus, ele é um pouco diferente. Eu acho que o conhecimento sobre a doença, o apoio psicológico, né, que é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas tem um tratamento que leva a um controle efetivo, sem impactar na qualidade de vida daquela pessoa. Mas o tratamento do lúpus ele é baseado realmente nas medicações, que a gente começa com os anti-inflamatórios, os analgésicos. Se tiver realmente em atividade de doença, a gente vai fazer uso dos corticoides, como a prednisona, que é o mais comum que as pessoas conhecem, mas a gente vai precisar utilizar algumas medicações, algumas drogas que a gente fala que são modificadoras do curso da doença. E geralmente essas medicações são imunossupressoras, são medicações que vão modular, diminuir, né, essa percepção do nosso sistema imune e com isso vão diminuir a agressão aos órgãos acometidos. Dentre eles a gente tem também os imunobiológicos, que são medicações mais novas, que geralmente são ou subcutâneas ou, no caso do lúpus, venosas, que vão também, a gente pode lançar mão. Certo, certo. Tá? Eu acho que o importante falar aqui no lúpus é uma doença potencialmente grave, sim, mas é perfeitamente tratável e a pessoa consegue ter, sim, uma excelente qualidade de vida. E que dicas você pode dar para as pessoas que são já portadoras, né, do lúpus, para melhorar a qualidade de vida delas também, já que é uma doença autoimune, né, assim? O que você normalmente recomenda, além do que é farmacológico, né, de autocuidado? O que é importante para elas? Então é muito importante a atividade física, tá? É importante a fotoproteção, então utilizar o protetor solar, tá? É muito importante ele fazer o segmento com o reumatologista. É extremamente importante ter uma alimentação balanceada. Por quê? Porque alguns dos nossos tratamentos eles podem alterar muito colesterol, glicemia, então ele acaba impactando no risco cardiovascular, risco de infarto, de AVC. Então a pessoa fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada, estar com seus exames em dia, ter seus hobbies, então também são muito importantes no tratamento de todas as doenças, mas principalmente nas doenças inflamatórias como a do lúpus, mas também no tratamento da fibromialgia. Tá certo. Muito obrigada então, Douglas, por compartilhar com a gente um pouco da experiência, né? E onde que a gente pode encontrar você, né? Quem quer te procurar? Eu hoje tenho o meu consultório particular, em que eu atendo em conjunto com alguns colegas da cardiologia, na Prime Cardiologia. Então, o pessoal, se quiser me encontrar lá, lá é o meu consultório particular. Eu também faço parte dos reumatologistas aqui do Centro Médico do Vivale, que é um hospital da Rede D'Or. Então, esses são os meus contatos hoje, se alguém tiver interesse. E, principalmente, identificar algum desses sintomas ou desses achados dessa conversa que a gente teve hoje, não deixe de procurar o reumatologista. Tá joia, muito obrigada.